Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Cafecito. Esse é um podcast que traz informações relevantes na área de cabeça e pescoço, tireoide, função aspirativa, anatomia patológica. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a doutora Rosália Padovani. A doutora Rosália Padovani é doutora em endocrinologia clínica pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Fez fellow no Memorial Sloan Kettering Cancer Center em Nova York e é professora e instrutora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e médica assistente do Serviço de Endocrinologia para doenças de tireoide na mesma instituição. É coordenadora do Programa de Excelência em Doenças da Tireoide do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e também diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, daqui de São Paulo, e da Sociedade Latino-Americana de Tireoide. Rosália, é um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado por você ter aceito o convite e ter disponibilizado seu tempo para compartilhar informações tão importantes. Eu que agradeço, Fabiana. É sempre bom, né, estar conversando, ainda mais com um amigo tão especial como você. Exatamente, né? Muito tempo que nos conhecemos, Pois né? é. Então, e agora, né, Rosália, a gente tem um novo guideline da ATA, né? É tão esperado, né, Fabiana? Nossa, Meu Deus quanto do céu. tempo! Quantos congressos, né, indo lá atrás desse guideline, acordando cedo, e aí, enfim, né, chegou. Chegou. Pelo menos uma parte dele, né? Pois é. Então, e hoje a gente vai falar exatamente sobre o guideline para o carcinoma diferenciado da tireoide, né? Como é que foi estruturado esse guideline? Qual que é a estrutura desde o momento do diagnóstico até o tratamento? Bem, então, Fabiano, esse guideline ele demorou tanto, né, para ser publicado, justamente porque eu acho que todas as recomendações elas foram revisadas, né? Então, o pessoal eles tentaram trazer recomendações mais fortes, né? E por isso foram feitas várias revisões sistêmicas, revisões sistemáticas, para que essas recomendações pudessem vir mais respaldadas na literatura. E por isso que esse guideline demorou tanto para vir, né? Ele avalia desde a avaliação, desde os aspectos iniciais do paciente, desde a estratificação de risco inicial e vai até o carcinoma de tireoide avançado, refratário ao iodo. Então, assim, são muitas referências, são 83 recomendações, mais de 100 páginas, né, do guideline, Sim. que vai abranger todo esse conteúdo. Uhum. Então, o que eles colocam, né? Eles criaram uma sigla chamada DATA, né? Para ajudar a gente a raciocinar em cima do manejo desses pacientes. Onde D é o diagnóstico, então nesse caso a gente vai fazer a avaliação inicial desse paciente para fazer o diagnóstico, em seguida a avaliação de risco inicial, para a gente tentar entender então qual vai ser o tratamento proposto para esse paciente. Se esse paciente vai realmente precisar de uma cirurgia ou se esse paciente pode ir para a vigilância ativa, que foi até o que vocês já comentaram no podcast anterior. Uhum. Então, D, né, diagnóstico, A, avaliação de risco inicial, T, o tratamento. Então, decidir o tratamento, se vai ser cirurgia ou se vai ser vigilância ativa, e, de novo, A, que é reavaliação de risco. Então, nesse caso, o manejo do paciente ele vai ser considerado e, por fim, a avaliação de resposta ao tratamento. Então, ele dá uma ideia, depois vocês vão observar na figura do consenso, com uma flecha voltando, uma ideia de dinamicismo, onde toda vez que o paciente vem na consulta, a gente vai avaliar desde o risco inicial, resposta ao tratamento e vai reconsiderar como a gente vai continuar o manejo desses pacientes. Uhum. Então, assim, de novo, aquela história, né, que a gente sempre fala de fazer uma avaliação dinâmica, né? O paciente, antes a gente se baseava numa estratificação de risco inicial, então a partir do momento que o paciente era classificado como sendo de baixo ou alto risco, todo o manejo desse paciente, o segmento, era baseado nessa estratificação de risco inicial. E hoje a gente tem essa proposta dinâmica. Então ela pode modificar ao longo do curso da evolução do paciente. Toda vez que o paciente volta na consulta, a gente pode... Ele vai ter que ser reavaliado. Exatamente. Perfeito. Bom, vamos começar então no começo da avaliação, que é o estadiamento. O paciente tem o diagnóstico do carcinoma diferencial da tireoide. Como é que é a avaliação inicial?
para esse estadiamento? Bom, então a partir do momento que o paciente tem esse diagnóstico, é muito importante a gente fazer uma avaliação inicial pré-operatória desse paciente, né? Se é que esse paciente vai realmente precisar da cirurgia, Sim. né? Porque hoje a gente busca cada vez mais condutas mais conservadoras, né? E isso é muito foco do guideline, né? Bom, então nesse primeiro momento, a gente recomenda que o paciente seja muito bem avaliado, não só em relação à tireoide, né? Porque muitas vezes a gente pede ultrassom de tireoide, o paciente vem com o diagnóstico, a gente solicita a punção do nódulo e a gente já vai considerar o tratamento. Então, na verdade, a avaliação da tireoide era importante, mas além da avaliação da tireoide, é muito importante a avaliação das cadeias cervicais. Então, o ultrassom das cadeias cervicais, e por isso é importante que a gente peça, né, ultrassom para avaliação das cadeias cervicais, para avaliação dos linfonodos. Então, às vezes tem algum linfonodo suspeito que antes da primeira cirurgia, ele precisa ser avaliado. Então, se ele for suspeito, ele precisa ser puncionado para avaliação citológica e também o que eles recomendam é que seja avaliada a tireoglobulina no lavado da punção. Sim. Então, para quê? Para que essa primeira cirurgia ela seja o mais efetiva possível. Ou seja, se o paciente tem um linfonodo suspeito diagnosticado como metastático, nesse primeiro momento ele já vai poder fazer, então, o esvaziamento cervical. E muito, né, do que a gente tinha antes, que eram que a gente considerava como sendo doença que recorria, né? Hoje a gente sabe que, na verdade, era mais doença persistente do que recorrente. Do que recorrência. Né? Porque isso. cada vez mais a gente conseguindo fazer essa avaliação pré-operatória, a gente consegue ter menos doença recorrente, né? No fim, no acompanhamento desses pacientes. A tireoglobulina é muito importante. Eu tenho um caso agora que aconteceu recentemente comigo, né? Um micropapilífero da tireoide, um linfonodozinho assim no nível 6 abaixo do lobo, punção negativa, hiperplasia linfóide racional, TG de 150. E aí veio no anato patológico uma meta de 0,15 centímetros, né, 1,5 milímetros, né? Ou seja, a punção aspirativa pode não pegar, mas a tireoglobulina que está naquele microambiente ali, você tem chance de detectar com o lavado. Por isso que é o que você falou, tem que associar a punção com o lavado da tireoglobulina. Isso é importante. Eles colocam também que a gente deve avaliar os linfonodos com tamanho acima de 0,8 centímetros a 1. Né? Que aqueles linfonodos muito pequenininhos, né, que seriam micrometástases, eles não têm impacto a longo prazo no prognóstico desses pacientes. Sim. Então, nesse caso, a gente poderia aguardar. Aguardar, ok. E, Rosália, é importante fazer outros estudos de imagem? Tomografia, ressonância, PET... Esse estadiamento inicial? Exato. Nesse primeiro momento, somente se a gente tiver ideia de que essa doença é uma doença mais avançada. Então, se o diagnóstico estiver sugerindo uma doença avançada, ou mesmo se é um paciente que fez o diagnóstico da doença tiroidiana por conta de uma metástase à distância, daí sim, né? Então, aí a gente recomenda a tomografia ou a ressonância. O PET, o problema do PET é que ele dá muito falso positivo, né? Então, ele é mais recomendado para o carcinoma mais indiferenciado, pouco diferenciado, para o oncocítico. Para o diferenciado, não tanto. Mas se a gente tiver, então, frente a uma suspeita de doença avançada, daí sim é recomendado fazer uma tomografia da região cervical e também já pode estender até para o tórax, né, para avaliar a meta pulmonar. E é importante fazer dosagem sérica da tireoglobulina e dos anticorpos anti-tireoglobulina antes da cirurgia? Isso é uma pergunta muito frequente, né? Porque se a gente for olhar na literatura, tem alguns trabalhos mostrando que essa tireoglobulina pré-operatória, ela tem algum sentido, né? Ela pode, inclusive, dar uma ideia de pior prognóstico, etc. Mas a recomendação do consenso é que a gente não deve solicitar nem a tireoglobulina e nem o anticorpo. E nem o anticorpo. E agora, um assunto polêmico. Teste genético para definir conduta cirúrgica. Tem alguma validação? Pois é, eu achei que eles foram bem, eles pontuaram isso muito no consenso, né, para todas as situações, e o que eles recomendam é que nesse momento, né, no pré-operatório, se você tiver, né, um teste molecular, então supondo que o paciente tem uma citologia indeterminada e por conta disso ele fez um teste molecular, e você tem em mãos essa avaliação molecular. Você pode até usar para avaliar a extensão da cirurgia.
mas eles não recomendam que o teste molecular deva ser solicitado rotineiramente para avaliação da extensão da cirurgia. Ainda faltam dados, né? Aham. Certamente no futuro, né, não tão longe, acho que até bem próximo, isso será mais usado na nossa prática, mas a recomendação no momento é que a gente não deve solicitar de rotina. E até porque também é caro ainda, nem todo mundo tem disponível, né? Então, é uma limitação mesmo, né? Agora, o que veio bem estabelecido são os achados anatomopatológicos em toda a decisão do tratamento do paciente, assim, do segmento do paciente, né? Sim. Você pode explicar para a gente a importância desses dados anatomopatológicos? É isso que eles colocam, né? Que a partir do momento que você tem essa avaliação dos fatores de risco do paciente, essa avaliação individual do paciente, você tem essa avaliação precisa, né, do tumor, do anátomo patológico, você tem aí condição de fazer uma boa estratificação inicial de risco desse paciente. Então, o que a gente tinha antes era uma figurinha branca e preta com uma seta única, né, dividindo aí os pacientes em baixo risco, risco intermediário e alto risco. Então, nessa figura contemplavam-se os fatores, né, relacionados ao anátomo patológico e já tinha até o BIRAF, o TERT entrando aí nessa figura. Os moleculares estavam inseridos nessa estratificação. Já estavam inseridos nessa estratificação. Então, agora não está. Não está. Essa figurinha branca e preta, ela, né, deu lugar para uma figurinha bem colorida, né, que depois eu acho que você vai até colocar aí para o pessoal poder conhecer, quem já não conhece, né, porque agora só se fala muito disso, e ela dá uma ideia de crescente, então ela vai do azul para o vermelho, mostrando que conforme você sobe, né, você está frente a um risco maior. E antes o que era dividido em 3 categorias, que era baixo, intermediário, alto, deu lugar agora a 4 categorias. Então a gente tem o baixo risco, intermediário baixo, intermediário alto e alto risco, né? Uhum. E aí o que eles avaliam dentro dessas características? Tamanho do tumor, se o tumor tem invasão extratireoidiana microscópica ou macroscópica, se tem linfonodos comprometidos, e aí qual é o número de linfonodos comprometidos, qual é o tamanho desses linfonodos, se esse linfonodo tem invasão extranodal, qual é o tipo histológico e qual é o subtipo histológico, então se tem algum subtipo mais agressivo, então papilífero, variante de células altas, colunar, esclerosante difusa. Então, dependendo do subtipo também a gente vai mudar nessa classificação. Uhum. Então, se o paciente tem, e aí eu acho que é um ponto importante, a gente vai precisar muito do cirurgião e do patologista para conseguir classificar, se ele tem comprometimento de margem cirúrgica microscópica, e aí eles dividem nesse comprometimento em região anterior e posterior da tireoide. Né? Isso é bem novo, não tinha no guideline anterior. Então, para isso, a gente vai precisar que o patologista sinalize, né? Comprometimento de margens cirúrgicas anterior ou posterior, porque a depender dessa diferença, a gente vai mudar a estratificação de risco. O patologista agora vai ter que adaptar a macroscopia, né? Porque eu conheço muitos serviços que pintam os lobos de cores diferentes, mas agora você tem que pintar a face anterior de uma cor e a face posterior de outra cor, porque senão, como é que você vai saber qual que é a face posterior e qual que é a anterior, se você não tiver uma tinta que identifique, né? Exato. Então, isso é um dado importante que os patologistas têm que ficar atentos agora, né? É novo. Porque a posterior é pior, não é? Exato. A posterior aumenta o risco de recorrência do paciente. Exato. E invasão vascular também, né? Sanguínea, né? Exato. Então, assim, a invasão perineural continua não entrando nessa classificação, nem linfática, mas a invasão vascular, sim. Então, com pacientes que têm invasão vascular, se for papilífero, aí passa a ser intermediário alto. E aí, lembrando que a contagem do número de vasos comprometidos para o papilífero, ela não muda, né? Ela vai ser importante para o folicular e para o oncocítico, mas para o papilífero, invasão vascular já é suficiente para a gente colocar ali. E para a variante folicular do papilífero também, que entra tudo junto, né? Exato. E uma outra coisa que mudou foi também que, a depender do número de características do intermediário baixo, então, se tiver mais de 2 características do intermediário baixo, você já muda para intermediário alto. Né? Então, a gente vai ter que lembrar disso também.
Além disso, eles mudaram, né, os valores dos riscos, né, porque antes a gente tinha, obviamente, 3 categorias, agora a gente tem 4, então houve esse reajuste em relação ao risco de recorrência. E além disso, antes a gente tinha uma flecha, né, e agora a gente tem 3 flechas, que eles dividiram para o papilífero, para o folicular e para o oncocítico. Mas, né, só para tranquilizar aí todo mundo, o oncocítico e o folicular são as mesmas características. São iguais. Então, na verdade, são 2 setas separadas, mas se a gente for olhar minuciosamente, são as mesmas características. Exato, eles são idênticos, né? E, Rosália, e baseado nisso, como é que deve ser feita a resposta, ser avaliada a resposta clínica à cirurgia? O paciente operou, como é que você vai avaliar o paciente depois? Bem, então assim, feito o tratamento inicial, a gente vai então ter que avaliar esse paciente durante o segmento. A avaliação do tipo de resposta, né, o que eles consideram avaliação dinâmica de risco, ou seja, resposta ao tratamento, ela deve ser feita 12 meses após o tratamento inicial, pelo menos, né? Mas nesse período aí do primeiro ano, a gente já vai avaliando o paciente. Então, depois da cirurgia, a gente sabe que 4 semanas após a cirurgia, a tireoglobulina já atinge o seu nadir, né? Então, o que eles recomendam é que de 6 a 12 semanas após a cirurgia, a gente já deva solicitar a primeira tireoglobulina. E o ultrassom também é muito importante, aí eles recomendam que seja solicitado 6 a 12 meses após o tratamento inicial. E aí, depois desse primeiro ano de avaliação, a gente vai avaliar esse paciente em relação à resposta ao tratamento proposto. Tá. Essa era a próxima pergunta do guideline, quer dizer, os níveis de TG devem ser medidos após a cirurgia em que período? 6 a 12 Isso, semanas. 6 a 12 semanas, exato. E não precisa ser estimulado, né? Então, essa é sempre uma dúvida, precisa estimular? Não precisa. Nesse momento, 6 a 12 semanas, é a tireoglobulina com o TSH-alvo que você propôs para o paciente. E depois você fez a ressecção, operou o paciente, como é que você deve acompanhar? Quais são as técnicas de imagem que você tem que solicitar para o segmento desse paciente? Como é que é feito? Bom, normalmente você segue esses pacientes, né, com ultrassom cervical, né? Então, se for o papilífero, obviamente, a gente sabe que o local principal de metástase do papilífero são os linfonodos, então o principal exame é a ultrassonografia cervical. Se você tiver um folicular, obviamente, né, então você tem que se preocupar mais com o tórax, né, para metástase pulmonar e eventualmente até metástase óssea, isso vai depender do valor da tireoglobulina. Então, basicamente, você vai seguir com a tireoglobulina, no papilífero com ultrassom cervical e no folicular. Se essa tireoglobulina estiver aumentando, estiver dando indício, né, de doença à distância, aí você vai pesquisar os principais focos. Com exames de imagem, né, no caso a tomografia ou ressonância. E detectando algum linfonodo suspeito, punção, dosagem da tireoglobulina. Aqui cabem também os valores daquelas menores dimensões dos linfonodos também. Isso, exato. Mais do que 8, 10 milímetros. Exato. E abaixo desse cutoff do diâmetro mínimo, eles não você recomendam. pode ficar acompanhando. Você pode somente acompanhar esses linfonodos. Isso aí é muito importante também, né? E de novo, né? A TG, a avaliação citológica do linfonodo, e de novo a avaliação da tireoglobulina no lavado. Só que agora ficou mais fácil, né, Fabiana? Porque sem tireoide, o valor do cutoff aí da TG no lavado, a gente já tem esse valor aí mais preciso, porque quando a gente tem a tireoide fica mais difícil essa avaliação. As pessoas têm dificuldade de entender o valor de referência, né? Às vezes o paciente recebe assim, valor de referência não definido, né? Ele fica perdido, né? Mas como é que você vai saber que o meu é positivo ou não é, né? Então, quando o paciente tem tireoide, como é que a gente lida com esse valor? Então, quando o paciente tem tireoide, a gente vai saber em breve, né, Fabiana? Estamos fazendo um trabalho para tentar achar esse cutoff. Isso. Porque atualmente não tem, né? Então, a gente pode até avaliar. A literatura é confusa, né? Um pouco. A literatura é bem confusa. Tem alguns valores sugerindo aí, né, que seja metastático, mas ainda não se tem um cutoff bem estabelecido. Já no caso do paciente que não tem, mas é tireoide, aí sim eles consideram um valor de 10. Né, de tireoglobulina no lavado. Acima de 10, provavelmente deve ter um foco metastático. Metastático. Abaixo de 1,
não, e entre 1 e 10 eles colocam aí como uma interrogação indeterminado. Mas a gente sabe que quando é metastático, essa TG no lavado, ela vem muito alta. Geralmente sim, né? Eu vejo a TG assim, muito dependente do volume da metástase, né? Se a metástase é muito pequenininha, ela às vezes dá um valor bem baixinho, né? Mas por essa que eu comentei, de 0,15 centímetros, deu 150, que já é um valor considerável, né? Sim. A gente consideraria positivo em qualquer situação nesse caso, né? E Rosália, vamos entrar num assunto assim que você gosta de falar, que é o radiodo. Oh, meu Deus. Que a gente esperou tanto, né? Uma definição maior aí das indicações da radiodoterapia. Eu venho acompanhando isso há muito tempo, a diminuição das indicações do radiodo no carcinoma diferenciado da tireoide, né? Como é que está agora? Qual é o papel do radiodo nesse guideline? Bem, Fabiana, eu acho que assim, eu acho que mudou muito ao longo dos anos, a gente conseguiu entender melhor quais são os objetivos da radiodoterapia, né? Houve até uma divergência aí entre os endócrinos e os médicos nucleares que acabaram se reunindo ali na ilha de Martinica, né? E lá eles chegaram num consenso que antes da gente pensar em iodoterapia, a gente precisa entender qual é o objetivo desse tratamento. Então ficou definido que o objetivo pode ser desde ablação, e nesse caso seria, né, o objetivo de destruição dos remanescentes, né? Melhora do estadiamento, porque você consegue fazer uma PCI pós-dose, com uma dose maior de iodo, e negativação dos valores da tireoglobulina. Então, para esse caso, quando você tem como objetivo somente a ablação, né, você não está pensando em redução de risco de recorrência desse paciente, em melhora de prognóstico, nada disso. É simplesmente para facilitar o acompanhamento. O segmento do paciente. O segmento desse paciente. Quando você fala em radiodoterapia com objetivo de adjuvância, né, que é o tratamento adjuvante, nesse caso, aí você pensa em reduzir o risco desse paciente. Certo. De recorrência, de persistência, melhorar o prognóstico desse paciente. Então, aí nesse caso, você vai indicar quando realmente esse paciente tiver um risco maior de recorrência, né? O risco intermediário alto, o alto risco, que a gente sabe que já é consenso, que realmente tem impacto. E para o baixo risco, e a gente tem uma interrogação intermediário baixo, a gente vem fazendo cada vez menos, porque os trabalhos não vêm mostrando, né, em benefício nenhum da gente fazer a radioterapia com o objetivo de adjuvância no baixo risco, né? Então a gente já tinha trabalhos retrospectivos, agora a gente tem trials prospectivos que confirmaram esses dados, né? Então a gente fica muito tranquila em não indicar para o baixo risco. O intermediário baixo, ainda vem uma interrogação, tanto que eles colocam, né, que no baixo risco não deve ser indicado, no intermediário pode ser indicado e no alto risco deve ser indicado. Isso falando de adjuvância, né? E a dose terapêutica, ela é voltada para o tratamento de uma lesão que você já conhece. Então, supondo que você tem um paciente que tem uma metástase pulmonar, você vai fazer um tratamento visando tratar essas lesões pulmonares, né? Então aí, nesse caso, você até usa doses, atividades mais altas, porque você já tem o foco que você quer tratar. Entendi. E com relação à pesquisa de corpo inteiro diagnóstica, como e quando utilizar? Então, a pesquisa de corpo inteiro, ela é dividida em diagnóstica, pré-dose e pós-dose, né? A diagnóstica ou a pré-dose, ela é feita com uma dose de 3 a 5 mg/kg, uma dose mais baixa, né? Então, ela tem uma sensibilidade muito menor do que a PCI pós-dose, que já vem com é feita com uma dose muito maior, 30, 100, 200, 150 mg/kg, né? Então, a PCI pós-dose, ela tem que ser feita, ela deve ser sempre realizada após o tratamento, após a iodoterapia, e é ela que vai dar para a gente a ideia do tecido que foi tratado naquele momento. Se teve eficácia ou não o tratamento. Se teve captação, se houve captação de iodo radioativo e o que vai ser tratado ali ao longo dos anos, né? Lembrando que não foram poucas vezes que eu recebi o paciente com a PCI pós-dose na medicina nuclear, na época que eu trabalhava na medicina nuclear, com indicação de fazer um novo tratamento porque tinha tido captação. Então, na verdade, essa captação ela só mostra o que captou e o que, se Deus quiser, será tratado ao longo dos meses depois do tratamento. Porque vai fazendo efeito ao longo do tempo. Vai fazendo efeito ao longo dos meses.
A PCI pré-dose, ela é feita em alguns serviços fazem, outros não. Não é uma recomendação, né, absoluta que deva ser feito. Atualmente a gente está vendo mais utilidade dela, principalmente na avaliação dos pacientes de risco intermediário, né? Então, alguns trabalhos mostrando aí que ela pode ajudar, né, na definição da dose, na definição de se deve fazer o tratamento ou não. Então, parece que ela está voltando aí com mais força. Ela pode ser feita, né? Essa é a recomendação do consenso. E o diagnóstico, a PCI diagnóstica, que é feita ali ao longo do segmento dos pacientes, cada vez menos a gente vem indicando, porque a gente sabe que, por exemplo, o ultrassom cervical para avaliação de linfonodos, ele tem uma sensibilidade maior, né? A tomo de tórax também para as lesões pulmonares. Então, os exames de imagem, eles têm uma sensibilidade maior, então cada vez menos a gente vem fazendo a PCI diagnóstica para o segmento aí dos pacientes. Rosângela, explica pra gente o que é o SPECT-CT. Bem, o SPECT-CT, ele é um complemento, né, uma imagem complementar. A PCI, ela dá uma visão da imagem plana, né? Então, quando a gente faz a PCI pós-dose, a gente tem, né, uma avaliação aí dos focos de captação, mas é uma ideia de imagem plana. E quando a gente quer entender melhor o que é que captou, né, supondo que a gente tem então uma captação na região cervical e a gente tem dúvida se ele é um remanescente ou se é um linfonodo, a gente pode aí associar o SPECT-CT, né? Então o SPECT-CT é como se a gente estivesse associando uma imagem tomográfica na imagem da PCI. Certo. E aí a gente tem uma avaliação 3D. Em alguns casos, a gente consegue diferenciar, por exemplo, um foco benigno, um remanescente, de um linfonodo, né? Ótimo. E consegue, daí, com isso, seguir de forma diferente esse paciente, indicar eventualmente uma punção, fazer um diagnóstico de um linfonodo metastático, enfim. Bom, radiodo deve ter seus riscos, né? Queria que você comentasse sobre quais são as orientações que os pacientes devem receber antes de receber o radiodo. Bem, antes, o radiodo em si, ele não é um problema, né? Assim, todo mundo tem medo porque fala, ai meu Deus, é um exame que tem radiação, mas ele é bem tranquilo de ser feito. Ele deve ser feito, né, num quarto preparado, na parede chumbada, então é um quarto que todo preparado para que o paciente possa receber a radiação e que essa radiação não venha contaminar, né, os profissionais da saúde, muito menos os outros pacientes. Então, o tratamento é bem tranquilo, o paciente interna, em alguns casos, dependendo da dose, pode ser feito até ambulatorialmente, mas ele recebe o iodo radioativo e ele fica aguardando o decaimento dessa radiação para poder depois ir embora para casa. E a depender do serviço, se ele toma uma dose menor, ele já pode, inclusive, ser liberado para casa. O grande problema da iodoterapia é a dieta, né? Porque tem que ser feita uma dieta com sal não iodado. E a gente sabe o quanto é difícil você comer, né, sem sal. E assim, no restaurante, enfim, principalmente quem trabalha. Então, a dieta ela tem que ser preparada com sal não iodado, né? Assim, um paciente pode comprar na farmácia de manipulação, enfim, e tudo que ele vai comer tem que ser feito com sal não iodado. Então, dependendo do serviço, eles recomendam 15 a 30 dias, né? E aí o paciente vai fazer além da dieta, não pode fazer exame com contraste iodado, pelo menos 30 dias, né, antes do tratamento, e tem outras recomendações aí que o paciente deve levar em consideração para que o tratamento seja o mais efetivo possível. O objetivo de tudo isso é fazer com que o pool de iodo do paciente caia, né, o iodo frio, ele caia para que a hora que você dá, né, o iodo radioativo, as lesões estejam bem ávidas e consigam captar o máximo. Exato. Né? E como é que os pacientes que, por exemplo, as pacientes grávidas que estão amamentando, e até em relação à orientação com relação à função gonadal desses pacientes que vão receber o radiodo? Quais são as orientações? As mamas, elas têm NIS, né? Então, o que acontece é que quando a gente faz a dose de iodo, pode haver captação na mama, né? Então, para pacientes que estão amamentando, a recomendação é que esse paciente aguarde algumas semanas antes de fazer o tratamento, eventualmente até a PCI.
Tem alguns casos que a gente acaba vendo, né? O paciente até já parou de amamentar e ele vai fazer a PCI e a gente vê uma captação bilateral, né? A gente fala, não, esse aqui é mama. E a gente vai realmente perguntar para o paciente estava amamentando anteriormente. Então, o paciente precisa aguardar algumas semanas para poder fazer tanto o tratamento quanto a PCI. Em relação a... Gestante não, né? De forma alguma, né? A gente não pode fazer tratamento com iodo radioativo para gestantes, né? E se caso o paciente queira engravidar após o tratamento com iodo radioativo, ela deve aguardar aí pelo menos 6 meses. Tá. E se ela descobrir o cação diferenciado durante a gestação, vai ter que esperar terminar a gestação se precisar fazer o iodo, é isso? Isso, se ela descobre durante a gestação, Fabiano, inclusive a recomendação é que a própria cirurgia, seja sempre que possível, seja postergada aí para depois, né, do parto, para que ela faça a cirurgia e eventualmente o tratamento com iodo radioativo. Em relação à fertilidade, né, os estudos, e inclusive tem aí no consenso esses trabalhos mostrando que para a mulher não tem muito impacto em relação à fertilidade, o tratamento com iodo radioativo. E que no homem pode ter com dose acima de 400 mg, né? Então ele pode adquirir infertilidade por causa do tratamento, né? E Rosália, outro assunto que eu acho que mudou, que você vai explicar melhor. Supressão de TSH em paciente tratado por carcinoma diferenciado da tireoide. Como é que está agora? O que mudou do outro guideline para esse agora? Então, no guideline anterior, eles deixavam bem pontuado a recomendação para cada risco, né? Para o baixo risco, você podia deixar o TSH entre 1,5 e 2, para o risco intermediário entre 0,1 e 0,5, para o alto risco suprimido no primeiro ano, e depois, a depender da resposta, você poderia aí reforçar, né, essa supressão ou não, ou deixar o TSH menos suprimido. Agora eles deixaram mais light essa recomendação, né? Então, o que eles recomendam é que realmente pro alto risco você deva manter essa supressão. Mas que pro baixo risco intermediário e pro intermediário não foi visto nos trabalhos tanto benefício, né? Inclusive, para o baixo risco, eles recomendam que você pode deixar o TSH normal, né? E normal seria então até 5, né? E por quanto tempo, se tiver que suprimir, por quanto tempo você tem que manter a supressão do TSH? No caso dos pacientes de alto risco, por exemplo. Então, aí no caso você vai ter que avaliar, até você ter uma avaliação da resposta ao tratamento. Você vai fazer o tratamento inicial, vai avaliar a resposta, e aí depois de avaliar essa resposta, se o paciente evoluir com resposta completa, aí você pode reduzir a supressão. E no segmento dos pacientes com carcinoma diferenciado da tireoide, vocês usam muito a dosagem da tiroglobulina sérica, né? E qual que é a recomendação? Qual que é o papel da dosagem da TG sérica? Então, a TG ela é utilizada para avaliação do tipo de resposta, né? Inclusive, foi uma mudança importante agora, que também acho que vai facilitar muito aí a nossa vida, que são os pacientes de baixo risco, que a gente não recomenda o tratamento com iodo radioativo e que a gente vai então avaliar a resposta ao tratamento. Antes a gente ficava, né, buscando aí uma TG menor que 0,2, uma TG baixa para esses pacientes, mas esses pacientes não realizaram iodo radioativo, então a gente sabe que eles podem ter remanescente tireoidiano, então eles podem ter uma pequena produção de tireoglobulina. Então eles facilitaram bastante a nossa vida agora. Então, para esses pacientes de baixo risco, que não forem submetidos ao iodo radioativo, cessa tireoglobulina, e eles colocam tireoglobulina não estimulada, que significa o quê? Uma tireoglobulina que pode estar com TSH desde suprimido até normal, né? Se ela tiver até 2,5, aí eles consideram como resposta completa. Tá? Então, isso facilitou muito, né? De 2,5 a 5, resposta indeterminada, acima de 5, bioquímica incompleta, né? E aí a gente deve considerar também o valor dos anticorpos, né? O anticorpo positivo, porém estável, a gente considera como resposta indeterminada, e os anticorpos, quando eles estão em valor ascendente, né, é a resposta bioquímica incompleta. E os pacientes que têm carcinoma diferenciado da tireoide de baixo risco, esse monitoramento ele pode ser reduzido ao longo do tempo? Sim, isso foi uma outra mudança, né? Para esses pacientes de baixo risco, né, que tenham sido tratados com cirurgia, com ou sem iodoterapia e evoluindo com resposta completa, então para esse caso, eles recomendam que a gente faça aí ultrassom
uma vez a cada 1 a 3 anos, por 5 a 8 anos, né? E depois, se esse paciente continuar evoluindo com resposta completa, a gente pode dizer que esse paciente está com a doença em remissão, né? E não precisa mais ficar seguindo periodicamente esse paciente, a gente pode só seguir com a tireoglobulina e também não precisa ficar seguindo aí todo ano esse paciente. Então, pela primeira vez, né, no guideline, eles colocam um diagnóstico de doença em remissão, né, que a gente realmente pode ficar tranquilo e não dar alta, porque obviamente a gente não vai dar alta para esses pacientes, mas deixar aí um segmento aí menos... intervalo maior. Intervalo maior, mais relaxado. Tá. E nesse segmento, o paciente vai realizar exames de imagem, ultrassom e outros, né, como a pesquisa do corpo inteiro. Como é que isso deve ser feito durante o segmento? De quanto tempo ele vai fazer o ultrassom? Qual é a periodicidade? Isso vai depender aí, de novo, né, de tudo que a gente falou. Tanto do estadiamento inicial, quanto do tipo de resposta, né? O que mais a gente vai fazer, obviamente, é a avaliação do exame da tireoglobulina e do anticorpo, do ultrassom, que tem avaliação periódica, mas que nesse caso a gente pode espaçar. E os exames de imagem, realmente, a gente só vai fazer em casos de doença avançada, que a gente vai ficar repetindo para avaliar a progressão das lesões. Mas no começo, ele faz ultrassons mais periódicos. Isso. A cada 6 meses, é isso? Isso, tá. Inicialmente sim. E aí intervala para 1 ano a partir de quanto tempo? Isso, daí depois de 1 ano, dependendo da resposta, você pode espaçar isso. Para a cada 1 ano, 2 anos, dependendo se o paciente tem resposta. Que nem nesse paciente de baixo risco, que evolui com resposta completa, você pode fazer um ultrassom a cada 3 a 5 anos, né? A cada 1 a 3 anos, por intervalo de 1 a 3 anos, né? Então, você pode espaçar bem. E essa estratificação de risco que você falou, ela é contínua. Toda vez que o paciente vem para você, você refaz tudo de novo, né? Tudo de novo. Isso que foi que a gente falou lá no começo do podcast, né? Que a proposta é essa avaliação dinâmica de risco. Por quê? Porque muitas vezes você está com um paciente de baixo risco que evoluiu de forma ruim, né, ao longo aí do tratamento proposto. Então você vai mudar toda a programação de tratamento, de segmento, de metas de TSH. Em contrapartida, você pode ter um paciente que você fala, nossa, esse paciente, meu Deus, vai evoluir mal, ele é de alto risco, e ele evolui muito bem, obrigado. Né? Então, para esse paciente é o contrário. Você pode diminuir a frequência dos exames, dos retornos. Então, eu acho muito interessante isso. Já tinha essa proposta, né, anteriormente. Então, ela ficou bem dinâmica mesmo. É bem dinâmica mesmo. Dá mais trabalho, né? Um pouquinho, né? Tá, porque toda vez que o paciente vem, você tem que reavaliar. Mas eu acho tem que reavaliar de novo, mas é melhor para o paciente, né? Para o paciente é muito melhor. Agora, Rosália, o paciente teve doença residual, loco-regional, recorrência clínica, né? Ou progressão do carcinoma diferencial da tireoide. Como é que trata isso, né? Bom, doença residual, se diz metástase linfonodal ou alguma doença que tenha ficado. Tanto para doença residual, né, quanto para metástase linfonodal, a primeira opção sempre é a cirurgia, né? Então, sempre que possível, esse paciente deve ser reabordado, né, cirurgicamente. Às vezes o paciente não fez o esvaziamento, então ele vai para o esvaziamento cervical, lateral, enfim. E depois a gente vai avaliar a necessidade ou não de fazer iodoterapia, depender se o paciente já fez um primeiro momento, fez uma dose eficaz, enfim, a gente vai decidir se ele vai ter que fazer ou não o tratamento. Para a doença metastática pulmonar, a iodoterapia é sempre a primeira opção, né? A não ser que o paciente tenha um nódulo grande, que esteja causando ali compressão, ou esteja crescendo, causando algum risco para o paciente, daí ele pode, né, eventualmente fazer uma ressecção, uma abordagem cirúrgica. Para metástase óssea, a gente também considera sempre a opção de abordagem cirúrgica inicial. Quando não é possível, a gente pode usar a radioterapia, a iodoterapia sempre, né? E a radioterapia local também é uma opção para metástase óssea, além do que ela ajuda muito como tratamento de analgesia, né, para esses pacientes. Então vai depender muito de caso a caso. Se tiver uma metástase cervical única, você pode fazer o radiodo? Tem indicação de fazer o radiodo? Para uma metástase, para um linfonodo único? Não. Definitivamente não. Sempre que possível, você vai... Você pode tirar cirurgicamente, né? Isso, exato. A depender do tamanho, pode fazer segmento? Pode acompanhar e não operar?
Sim, a depender, isso tudo deve ser avaliado individualmente, considerando aí as condições do paciente, idade do Sim. paciente, riscos do Número de paciente, cirurgias realizadas. número de cirurgias. Mas hoje uma opção também é você fazer radiofrequência, a depender do tamanho desse linfonodo, se for uma só lesão, uma opção é fazer a radiofrequência. Exatamente, ablação. A ablação. Exatamente. E o radiodo empírico, a dose empírica do radiodo? Em pacientes que têm TG positiva e que você faz a pesquisa de corpo inteiro e não acha nada. Então, esse é o conceito aí de dose empírica, né? É você fazer o tratamento com iodo radioativo meio no escuro, né? Para aqueles pacientes que têm a tireoglobulina alta e você não consegue identificar onde está o foco da Doença estrutural, né? E aí você pode fazer, então, o que a gente chama de dose empírica, né? E caso o paciente faça essa dose de iodo e eventualmente na PCI pós-dose seja localizada essa doença e essa doença tenha sido tratada com o tratamento, você pode repetir novamente o iodo, porque o objetivo é o tratamento dessa lesão que você identificou. Então você pode fazer tratamentos repetitivos, né, até que essa doença seja completamente tratada. E você vai vendo a resposta através dos níveis da TG. Se vão reduzindo. Isso, nível da TG, né? E também a imagem, né? Por exemplo, se for um ultrassom, você consegue visualizar. Se tiver lesão. Se tiver lesão, você consegue. Se for lesão do pulmão, você pode fazer a tomo para avaliar o tamanho, o número, enfim, das lesões. Tá. E, Rosália, e se o carcinoma diferenciado da tireoide for refratário ao iodo? Como é que você classifica? Como é que ele é classificado? Bom, o carcinoma refratário, ele é realmente um dilema, porque não existe um critério único, né? Na verdade, são cenários que mostram pra gente que esse tumor, ele não está mais respondendo ao tratamento com iodo radioativo. Jamais você pode dizer que um carcinoma ele é refratário ao iodo sem fazer um primeiro tratamento com iodo. Né? Tá. Então você tem que fazer, esse paciente já deve ter passado por um tratamento inicial e daí você vai avaliar se esse paciente, num primeiro momento, por exemplo, teve uma PCI pós-dose negativa, né? Então o paciente fez o tratamento e a PCI pós-dose não captou nada, né? Se é um paciente que fez o tratamento e ao longo do segmento ele evoluiu com piora, com progressão das lesões, tanto em tamanho quanto em número, dos primeiros 6 meses após o tratamento, né? Então, além disso, esses pacientes que têm PCI pré-dose negativa, que pode ser considerado um dos critérios, a gente tinha, né, uma recomendação anterior que o paciente que ultrapassava, né, 600 miliquirris, seria considerado um paciente refratário, então isso aí caiu por terra. Né? Então, hoje em dia, a gente vai considerar esses critérios. É a somatória desses critérios que vão, então, dizer para a gente se esse paciente é refratário ou não a iodo. Tá. E se esses pacientes que são refratários a iodo forem considerados para o tratamento sistêmico, né, qual que é a melhor abordagem? Qual que é a terapia ideal? Se você considerar a terapia sistêmica. Bom, se você considerar a terapia sistêmica, o ideal é que você faça um teste molecular. Né? Porque todo paciente que você considera para terapia sistêmica, ele deve ter a oportunidade aí de usar uma terapia-alvo específica. Então a gente sabe hoje em dia que tem algumas drogas que são direcionadas para focos que a gente chama de drogáveis, para alterações moleculares, né, específicas, então recomendados. A partir do momento que você decidiu que esse paciente ele vai para terapia sistêmica, fazer um teste molecular. Né? Então, se ele tiver, por exemplo, uma fusão do N-Track, você pode usar o larotrectinib, do RET, o selpercatinib, né? Você pode, a depender da alteração, usar uma droga específica. E se ele não tiver condição de fazer o teste molecular, ou não tiver uma lesão, uma alteração molecular drogável, aí você pode usar, então, as terapias multiquinases, que são o sorafenib e o lenvatinib. A gente já falou sobre grávida com carcinoma diferenciado, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui, né? Nesse assunto, né? O paciente que está grávido e descobriu que está com carcinoma, como você explica para ela, né? Como você conduz esse caso, né? Porque é um dilema, né? É um momento especial para a mulher, né? E descobrir que está com câncer muito embora a gente saiba do baixo risco que tem geralmente o carcinoma diferenciado da tireoide, mas o paciente sente uma certa gravidade, né? Sim.
Se for durante a gestação, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar, né? A recomendação é que a gente avalie, né, o tamanho dessa lesão, enfim. Se não for uma doença avançada, se não estiver causando nenhum risco para o paciente, então a gente vai explicar que a gente pode aguardar até o final, né, da gestação para daí partir para a cirurgia. E se for uma doença que está evoluindo, que está avançando, então a gente pode fazer a cirurgia no segundo trimestre da gestação, Tá. né? Então espera chegar no segundo trimestre. Espera chegar no segundo trimestre. Felizmente, né, o câncer de tireoide, na imensa maioria das vezes, é uma doença pouco agressiva, né, com crescimento lento. Então, a gente pode, na imensa maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esperar o decorrer da gestação para depois pensar em tratar esse paciente. Tá, e o período do puerpério indicado para já fazer a cirurgia, se houver necessidade... Logo depois do parto, né? Assim que a paciente estiver em condições, ela já pode fazer, a cirurgia. Bom, o paciente opera e às vezes ele volta com queixas, né? E quais são as queixas mais comuns do paciente que fez lobectomia, tireoidectomia total? Como é que você lida com isso? Bem, a lobectomia normalmente é mais tranquilo, né? Porque com a lobectomia, algumas vezes o paciente se mantém em eutireoidismo, então não precisa nem fazer reposição aí da levotiroxina. Quando faz tireoidectomia total, então aí o paciente tem hipotireoidismo pós-cirúrgico e aí a gente tem que tratar com levotiroxina e algumas vezes os pacientes falam, não sou mais o mesmo, sinto um cansaço, fraqueza, desânimo, né? E aí é o desafio, porque às vezes você tá tratando com levotiroxina, os exames estão normais, né? E aí, ainda assim, o paciente, ele tem sintomas, né, de hipotireoidismo. Daí, a recomendação, isso nem está no consenso, está no consenso brasileiro do statement de hipotireoidismo, eles comentam bastante isso. Que para esses casos, você deve descartar todas as possibilidades que possam estar levando a esses sintomas, né? Então, você deve fazer o hemograma, deve avaliar a deficiência de algumas vitaminas, vitamina D, vitamina B, deve pedir endoscopia para ver se o paciente não tem H. pylori, né? Então, depois de uma avaliação bem... me fugiu a palavra agora, bem extensa, tá. De todas as possibilidades que possam estarem causando, né, esses sintomas de cansaço, fadiga, etc. Aí, nesse caso, você pode pensar que eventualmente o paciente tenha um polimorfismo da AD2, da deiodinase do tipo 2 e recomendar o tratamento com o T3, né? Mas só depois dessa extensa avaliação e depois de você descartar todas as possibilidades, né? O que a gente vê aí na prática é que em algum momento aí nessa avaliação você acaba descobrindo um ferro baixo, deficiência de alguma vitamina, aí basta você repor, conversar com o paciente e aí normalmente... Os sintomas melhoram. Já com isso os sintomas melhoram. E, eventualmente, a gente tem alguns pacientes que realmente não melhoram e que daí você dá o T3 e aí realmente você percebe melhora dos sintomas. A grande dificuldade do T3 para nós é que a gente não tem o T3 da indústria, né? Então, o mais recomendado é que esse paciente ele importe o T3 e aí o custo disso acaba ficando, às vezes, mais alto. Então, isso é um problema aí, por enquanto, pra gente. Mas as complicações não são frequentes, né, Rosana? Não, infelizmente, né? O hipotireoidismo, que a gente chama de complicação, na verdade, tem como, né? Na tireoidectomia total ele vai acontecer. Mas o hipoparatireoidismo, né, ele pode eventualmente acontecer e aí realmente para o paciente é bem complicado seguir aí com hipopara. Você tem que manter o segmento, avaliação de cálcio, vitamina D, né, enfim, cálcio, todo o perfil do cálcio. O paciente tem que tomar o cálcio, a vitamina, o calcitriol, né, e o colecalciferol para o resto da vida, né, tem que fazer esse controle, então às vezes descompensa, tem cãibra, tem formigamento, então assim, o paciente é bem difícil e às vezes pode acontecer, né, óbvio que depende muito da experiência do cirurgião, né, o Bertelli deve ter comentado sobre isso no podcast, mas às vezes independe, né? São complicações que às vezes acontecem. Que pode acontecer, né? As disfonias também não são muito frequentes e quando acontece são transitórias. Exato. E a gente tem fonoaudiologia transitório, né? Sim. Que pode acontecer, mas que depois o paciente acaba recuperando. Hoje, com a monitorização de nervo,
que a maioria dos pacientes, né, dos cirurgiões fazem, diminuiu muito, né, o índice de lesão de nervo, laringeu, enfim. Então, com isso, esse tipo de complicação também reduziu. Alguns pacientes às vezes falam na punção assim, eu fiquei com uma rigidez, uma disfagia, né? Que também está dentro do contexto aí da fibrose, né? Que a cirurgia. E a fibrose também é muito individual de paciente para paciente também. Mas às vezes você recomenda aí uma fisioterapia, uma e vai melhorando. Muito bem, Rosário, eu gostei muito de falar com você. Foi um prazer recebê-la aqui. E eu queria que você fizesse um apanhado, exatamente comparando exatamente o antigo guideline com o novo. Vamos resumir, né? O que esse melhorou? Por que esse está tão bom? Por que os endocrinologistas e até os cirurgiões de cabeça pessoas estão tão felizes com esse guideline? Além da demora, né? Além dessa demora de tanto tempo para chegar. Eu acho que assim, ele é um guideline que, primeiro, né, eles tiveram cuidado de separar, né, o guideline de nódulos do guideline de câncer diferenciado. Essa foi uma novidade. Né? Que foi uma novidade, então a gente está esperando o de nódulos, então esse é só de câncer diferenciado, né? Não contempla também o medular, né? Está separado. Então ele é específico para o diferenciado, ele avalia desde, né, conforme eu falei, desde do paciente ao diagnóstico, até o paciente com doença avançada. Então, pela primeira vez, ele traz, né, as novidades da terapia sistêmica. E uma diferença, acho que eles tiveram essa ideia e foi muito legal, eles colocaram os pacientes para ajudar nas recomendações. Então, eles levaram pela primeira vez muito em recomendação, muito em consideração aspectos relacionados à qualidade de vida dos pacientes, né? Tanto para o tratamento, em relação à cirurgia, né? O que é melhor se fizer a lobectomia, se fizer a vigilância ativa, se fizer a tireoidectomia total, qual a diferença que eles percebem de um tratamento para outro, e também em relação à terapia sistêmica. Então foi a primeira vez que eles fizeram isso, levar em consideração os aspectos relacionados à qualidade de vida e custos de tratamento, o que realmente é muito importante para a gente na prática, né? Porque a gente tem que considerar tudo isso. E eles reforçaram a ideia de que o paciente ele deve participar, né, das decisões. Então, aquela ideia paternalista do médico, onde o médico decidia tudo pelo paciente. Não existe mais. Não existe mais. A decisão ela é compartilhada, eles reforçaram muito isso no guideline. Então, você deve, quando o paciente vem, né, para nós ficou muito mais difícil, né? Uma consulta para você explicar sobre as possibilidades de tratamento num paciente que pode ir desde vigilância ativa, lobectomia, tireoidectomia, você tem que dar uma aula para o paciente, né? Eu faço a consulta com o guideline aberto, né? Para mostrar a figura, para mostrar as recomendações, né? E ele tem que entender para ajudar a gente a decidir o que é melhor para ele. Então, às vezes a gente tem um paciente que ele é mais minimalista e que para ele tudo bem fazer vigilância ativa, ele leva de boa. E um paciente que é mais maximalista, você fala em fazer vigilância ativa, ele fala, você tá louco? Se seguir um câncer, pelo amor de Deus, eu não vou dormir nunca mais. Então, assim, você tem que entender, cada paciente é único, cada médico é único, né? Do mesmo jeito que a gente tem pacientes minimalistas e maximalistas, a gente tem médicos também, né? Então, também é um desafio para os médicos, porque o médico maximalista quer sempre indicar tratamentos menos conservadores, né? E o minimalista mais, e a gente agora tem que saber que a gente até pode ter uma tendência mais ou menos conservadora, mas a gente tem que colocar as cartas na mesa e o paciente tem que ajudar na decisão. Mas o guideline está ajudando nisso, né? Muito. Porque ele está bem mais minimalista, né? E tentando evitar todas as complicações, né? E respondendo essas condutas, né? Isso que é importante. Eu acho que isso foi maravilhoso. Por exemplo, a vigilância ativa, né? A lobectomia, que vocês já discutiram aí nos podcasts anteriores. Com peso, né? Com mais indicações. Isso ajuda a gente a indicar, né? Porque a gente fica mais confiante que isso é uma boa indicação, uma recomendação mais forte, né? Tá bem respaldada. Então, isso ajuda muito a gente aí nessa conduta mais conservadora, vamos dizer assim. Bom, que bom, né? Que bom que com as atualizações a gente vai aprendendo cada vez mais com os dados científicos, né? E ajudando mais o paciente, né?
Rosália, adorei falar com você. Obrigada. Agradecer novamente assim pela sua disponibilidade, de você ter vindo tão gentilmente e participar do podcast. Eu fico muito feliz de ter pessoas assim que estejam envolvidas cientificamente, né, comprometidas com dado científico, né, e pessoas como você que estão preocupadas com o paciente, oferecer o melhor tratamento ao paciente, né. Eu acho que vem de encontro com o objetivo desse encontro aqui, desse podcast, que é trazer informação de qualidade, né? E o nosso público, né? Eu sei que vai ter paciente ouvindo, né? Essas discussões tão técnicas que a gente teve, né? Mas que também foram claras, né? Mas o podcast ele tem uma finalidade de trazer informação para médico, né? Principalmente para aquele médico que não convive com esse problema diariamente, mas que vez ou outra vai ter um paciente no seu consultório, assim, para que ele tenha pelo menos noções gerais de como lidar com isso, né? Muito obrigado Eu pela que sua agradeço. presença. E parabéns pela ideia de fazer esse podcast, né? Como a gente estava falando, é muito importante trazer informações de qualidade, né? Porque a gente tem que tá tendo que lutar muito com isso aí na mídia, né? Isso é uma iniciativa maravilhosa. A Parabéns. desinformação, né? Que Exato. tem direto, né? Bom, você que viu esse podcast, se você gostou, compartilha, comenta, envia para o teu amigo, para o seu colega médico, para o radiologista, o patologista, divulgue, porque o nosso objetivo aqui é trazer essas informações de qualidade para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, esse podcast, ele, como vocês viram, ele tem aqui esses bolos e doces maravilhosos, e esses bolos e doces são feitos pela Marô Bolos e Doces. Se vocês estiverem interessados, entra no Instagram dela. Tá aprovado, né, Rosália? Muito bom, gente, maravilhoso. Vale muito a pena. Vale muito a pena, olha. Eu quero ser convidada de novo aqui, só para vir comer um pedaço desse bolo. Marô, muito obrigado por você nos ajudar sempre decorando essa mesa maravilhosamente bem.